versículo 1, o 9 e o 11. O tema da minha palavra nessa noite é Noé fazendo a diferença no meio do mundo corrompido. Noé fazendo a diferença no meio do mundo corrompido. Capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 1, 9 e 11. Então diz assim no versículo 1: Como se fora multiplicado os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Versículo 9: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos ler o versículo 10 também. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Noé, ele recebeu um projeto dado por Deus, e na galeria dos heróis da fé, diz assim: pela fé divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não viram, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, antes de construir algo para Deus, Deus tem que construir algo em você. Antes de você construir algo para Deus, Deus precisa construir algo em você primeiro. E foi isso que aconteceu. Então, antes de Noé construir a arca, Deus permitiu que Noé construísse aquela arca, porque Noé andava com Deus. Noé estava com Deus. Então, meu irmão, Noé permitiu que Deus construísse uma aliança dentro do coração dele. Portanto, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Antes de Noé entender o propósito, Noé andava com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus. Mas aquele povo que se multiplicou, a iniquidade se multiplicou no meio daquele povo. Mas Noé não se corrompeu no meio daquela geração que estava distante do Senhor. Então, meu irmão, Noé permitiu que Deus construísse algo nele primeiro, para que depois ele pudesse construir algo na vida dos outros. Então Deus construiu uma aliança dentro do coração de Noé. Portanto, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. É algo, meu irmão, que Deus quer construir no nosso interior. Deus quer construir no nosso caráter, na nossa vida. E Deus quer construir na sua vida nessa noite, assim como Deus construiu na vida de Noé, transformando para que depois ele pudesse transformar outras pessoas. Quando Noé começou a fazer aquela arca, o projeto que Deus tinha dado para ele, as pessoas não acreditaram naquilo que elas estavam vendo. Elas pensaram que Noé estava ficando louco, porque não era possível um homem construir algo daquele jeito, num lugar deserto, né? Porque não tinha nada. E o povo passava e criticava de Noé. Então, transformando para só depois contar com as suas mãos para a obra dele. Deus nos chamou para uma obra para que tudo seja feito com excelência. Deus te chamou, me chamou, para que a obra dele seja feita com excelência. E Deus deu a oportunidade para que aquele povo se arrependesse, fazendo aquela arca, pregando 100 anos. Mas aquele povo não se arrependeu.
E não é diferente da nossa geração de hoje. Em todo lugar que você vai, você ouve alguém pregando a palavra de Deus. Mas o dia final vai chegar. E nós temos que estar apercebidos. Todos nós temos que estar apercebidos, porque o dia final vai chegar. Então, meu irmão, para que tudo fosse feito com excelência, Deus quer fazer uma grande obra, primeiro no nosso caráter, na nossa personalidade e na nossa característica. Permitir que Deus construa algo em você primeiro, para depois disso você estará pronto para instruir e construir algo na vida de outras pessoas. Primeiro em nós, para depois fazer em outras pessoas. Deus quer fazer na minha vida e na sua vida primeiro, para que depois nós possamos fazer na vida de outras pessoas. Depois disso você estará pronto para ser instrumento de Deus na terra. Eu e você, depois disso, vamos estar prontos para ser instrumento de Deus aqui nessa terra. Então, eu quero falar para vocês algumas lições. Noé foi diferente no meio dos iguais. Irmão, isso é tremendo. Noé foi diferente no meio dos iguais. Seja diferente no meio dos iguais, meu irmão. Faça diferença. Eu acho isso tremendo. Que Noé, ele não se deixou contaminar pelo aquele povo da geração dele. Ele não se deixou contaminar, ele foi diferente no meio dos iguais. Isso é muito forte, meus irmãos. Deus conseguiu encontrar uma agulha no meio do palheiro, e essa agulha se chamava Noé. No meio de uma geração corrompida, Deus encontrou alguém para andar com ele na terra. Faça diferença no meio dessa geração também, meu, que está corrompida, que estão distantes do Senhor. E Deus está nos dando uma oportunidade. Deus deu a oportunidade para Noé construir aquela arca. Durante 100 anos, Noé estava construindo aquela arca, pregando a palavra, e as pessoas não se arrependeram. Então, seja diferente, meu irmão, no meio dos iguais. Seja diferente. Olha que coisa linda. Você sabe por que Noé foi diferente? Porque Noé não permitiu viver o padrão estabelecido pela geração dele. Ele não, meu irmão, ele não aceitou. Ele foi diferente pela geração dele. E essa é a realidade, meu irmão. Noé não foi infectado pela culturalização da época dele. E na época dele, casava-se e dava-se em casamento. Por que acontecia isso? As pessoas estavam fazendo as coisas dela e esqueceram que Deus existia. Elas estavam preocupadas com a vida delas, elas não estavam preocupadas com as coisas de Deus. Então, casavam-se e davam-se em casamento, as pessoas estavam distantes do Senhor, tinham esquecido de Deus. Deus não era prioridade na vida delas. E para você, Deus é prioridade? Talvez nós damos prioridade para tantas coisas, menos para as coisas do Senhor. Menos para estar na presença do Senhor, para fazer a vontade dele. E aquelas pessoas estavam corrompidas. Então, aquelas pessoas casavam e davam-se em casamento, tudo era prioridade, menos Deus. Né? A cultura do mal tinha riscado Deus da história da humanidade. Mas Noé perseverou. Então faça diferença no meio dos iguais, porque você não é daqui. Apesar de você estar aqui, você não é daqui. Você é cidadão, você é homem, você é mulher dos céus. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Então é um momento de aprendizado, porque Jesus vai vir e vai levar a sua igreja. Então nós temos que fazer a diferença. Nós não temos que ser iguais. Nós temos que ser diferentes no meio dos iguais. Então, meu irmão, apesar de você e eu estar aqui, você e eu somos cidadãos do céu. Quem escolhe fazer a diferença vive algo diferente com Deus. Quem escolhe fazer a diferença vive algo diferente com Deus. E eu quero dizer para você que você vai viver algo diferente se você fizer a diferença, meu irmão. Então, faça a diferença. O teu valor não está naquilo que você parece. O teu valor está naquilo que você se difere. O seu valor não está naquilo que você parece. O seu valor está naquilo que se difere. Diferença, nós temos diferente. Ser pessoas
e homens diferentes no meio do mundo igual. Nós temos que ser diferente. Deus tinha algo para realizar na vida de Noé, porque Noé, a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E você tem andado com Deus? Talvez nós andamos para muitos lugares, mas estamos longe de Deus. Deus fecha a porta, mas permite abrir uma janela. Deus fechou a porta da arca. Noé entendeu que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu acho isso tremendo, sabe por quê, meu irmão? Deus fechou aquela porta. Quando Deus fechou aquela porta, o anjo fechou aquela porta, ninguém mais poderia abrir. Mas Deus permitiu abrir uma janela, para que daquela janela Noé pudesse entender por que Deus tinha fechado aquela porta. Então, quando Noé olhou pelaquela janela, ele entendeu por que Deus tinha fechado aquela porta. Porque lá fora estava a morte, lá fora estava o caos. Então, meu irmão, entenda, se Deus fechar uma porta para você, Ele vai permitir que abra uma janela na sua vida, para que você possa ver por que Ele fechou aquela porta. Porque Ele tem algo maior para mim e para você, aleluia. Ele tem algo maior para nós. Então, quando Deus fecha uma porta, Ele permite abrir uma janela, para que nós possamos ver e entender o porquê que Ele fechou aquela porta. Então, eu sei que Deus, Ele vai fazer e tem coisas para fazer na nossa vida. Então, Deus fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas Noé também entendeu, quando Deus fechou a porta, Ele nos permite abrir pelo menos uma janela, para que nós vejamos o porquê daquela porta estar fechada. Então eu tenho certeza, meu irmão, que quando Noé olhou pela janela da arca, ele viu porque Deus tinha fechado aquela porta. Eu acho tremendo, porque quando Noé estava fazendo aquela arca, pregando, as pessoas zombavam, as pessoas passavam, riam e zombavam daquele homem. Mas aquilo durou até os primeiros pingos de água cair sobre a terra. Aquilo durou até cair os primeiros pingos de água sobre a terra. Então lá fora estava a morte. Então não reclame quando Deus fechar uma porta. Deus está dando um livramento. Deus, Ele preserva a sua vida e tem livrado do pior. Deus quer, meu irmão, abrir uma janela para que você possa entender. Talvez a porta está fechada, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu quero que Deus, hoje, nessa noite, permita que uma janela se abra para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida nessa noite. O porquê dessa porta está fechada. Porque Ele tem algo melhor para você. Porque lá fora estava a morte, e lá dentro estava a proteção, estavam protegidos. Porque Deus tinha um projeto na vida daquelas pessoas. Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida nessa noite. Toma posse daquilo que Deus tem para você nessa noite. Então, meu irmão, Deus permitiu abrir a janela para que ele pudesse respirar no meio da provação. Talvez Deus abra uma janela para que você possa respirar, meu irmão, no meio das provações, das dificuldades, das lutas. Deus está abrindo uma janela nessa noite para que você possa respirar, para que você possa continuar a jornada. Não é fácil, meu irmão. Aquilo que Noé passou não foi fácil. A arca não era bonita, mas funcionava. Deus não está procurando beleza, Deus está procurando algo que funcione. Deus está procurando algo que funcione. Aquela arca, ela foi betumada por dentro e por fora. Ela não tinha cor bonita, ela não era uma coisa bonita, mas ela funcionava, era isso que Deus queria, que funcionasse. E eu quero dizer para você nessa noite, o importante é a arca funcionar e ponto final. Deus não mandou Noé fazer uma arca bonita, Deus não mandou ele pintar aquela arca. A arca tinha cor de betume, não era bonita. Deus não está à busca de beleza, Deus está em busca de pessoas que funcionem na obra dele.
Deus está em busca de pessoas que funcionem na obra dele. E é isso, meu irmão, que Deus quer fazer nas nossas vidas. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Então Deus não está em busca de beleza, Deus está em busca de pessoas que funcionam na obra dele. Então, meu irmão, confia nele. Jesus é que é a arca de Deus. Também não era bonita. A Bíblia fala no livro de Isaías 53 que ele não tinha beleza nem formosura que nós pudéssemos desejar. Jesus não tinha beleza nem formosura. Então, aquela arca era para funcionar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que funcionar na obra de Deus. Nós não podemos deixar de funcionar na obra de Deus. Então, Jesus não tinha beleza nem formosura. Quem guia a arca era Deus. Irmão, olha isso, que forte, que interessante. A arca não tinha leme. Aquela arca não tinha leme para conduzir. Quem conduziu aquela arca é Deus. Eu quero dizer para você, quem conduz a sua vida é Deus. Você vai na direção que Deus quiser, você vai na direção que Deus tem para você. E você pode ter certeza de uma coisa: se Deus estiver na direção da sua arca, você jamais vai afundar. Essa arca jamais vai tomar um rumo diferente. Essa arca vai estar no rumo que Deus quer que ela esteja. Essa arca, ela vai tomar o rumo que Deus quer que ela esteja. Então aquela arca não tinha leme. Deus é que conduziu aquela arca. Deus é que conduziu aquela arca até chegar no ponto que Deus queria que ela chegasse. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, não era Noé o controle estava na mão de Noé, o controle estava nas mãos de Deus. Era Deus quem guiava aquela arca. Noé não podia fazer nada. Entendeu o mistério, meu irmão? Você entendeu o mistério? Noé não podia fazer nada. Você não pode fazer nada. Quando Deus toma posição, quando Deus toma o controle da nossa vida, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que dirige, é Ele que faz na minha vida e na sua vida. Noé entendeu aquilo que Deus queria fazer com ele, porque Noé andava com Deus. Noé sabia quem era Deus. Talvez nessa noite você precisa conhecer Deus. Talvez nessa noite você precisa conhecer Jesus. Então, o controle não estava na mão de Noé. Quando algo fugir do seu controle, Deus permite para que você entenda que o controle está nas mãos dele e não na sua mão. Descanse, meu irmão. Creia que no lugar certo. Aquela arca pousou no monte de Ararat, aonde Deus queria que ela pousasse. E você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Apenas confia. Descanse no Senhor. Deixa Ele fazer. O controle está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. Então, meu irmão, aquela arca não tinha leme, mas estava sendo guiado por Deus. Ou seja, as coisas vão chegar aonde Deus quer que ela chegue. Então, descanse. Se você não pode fazer, descanse no Senhor. Deixa Ele fazer na sua vida. Se você não pode fazer, se você não sabe como fazer, deixa Ele fazer. Deixa Ele guiar. Deixa Ele controlar a sua vida. Deixa Ele fazer a diferença na sua vida. Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer. Então, meu irmão, por que aquela arca não afundou? Porque Noé fez tudo que Deus mandou. Noé não era formado em engenharia náutica. Noé não era engenheiro náutico, ele não sabia nada de navio. Mas ele obedeceu o projeto de Deus. Ele obedeceu o projeto de Deus. Por isso aquela arca não afundou. Meu irmão, obedeça o projeto de Deus. Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer na sua vida. Então, meu irmão, ele não conhecia nada de técnica naval, de conhecimento naval, mas fez tudo o que Deus tinha ordenado. Sabe por quê? Tem coisas em nossa vida que afundam, que dão errado, porque não sabemos o que fazer. Tem coisas nas nossas vidas que vai afundar, que vai dar errado, porque nós não sabemos como fazer. Porque nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Então deixa Deus tomar o controle da sua vida. Deixa Deus tomar o controle das coisas que precisam ser tomadas. Então,
Noé fez tudo o que Deus tinha ordenado, né? Então, meu irmão, todas as vezes que você sai da direção de Deus, tenha certeza, você vai afundar. Todas as vezes que você sai da direção de Deus, você pode ter certeza que você vai afundar. Então, não saia da presença do Senhor. Quando nós não fazemos as coisas conforme Deus mandou, nós sempre vamos afundar em meio aos problemas. Então, siga à risca o projeto de Deus para a sua vida. E tudo quanto você fizer, prosperará, diz o Salmo 1. Quando você entender o propósito, tudo que você fizer, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Então, Salmo 1, isso prosperará. Siga o projeto de Deus para a sua vida. Noé não desistiu depois do dilúvio. Até surgir mais esperança do que havia antes, durante e depois. Não, isso aqui é tremendo. Eu estava meditando sobre isso aqui. Você pode imaginar uma família 150 dias dentro de uma arca. Então, antes, durante e depois, o que passava pela cabeça daquele homem? Nós passamos por uma pandemia, ficamos alguns dias sozinhos em casa. Foi um tédio danado para muitas famílias. Agora você imagina 150 dias, uma arca com 3 andares, cheia de animais, e eles não sabiam o que fazer. Deus estava guiando aquela arca. Será que tinha perdido a esperança? Será que eles perderam a esperança? Não, porque eles sabiam que Deus tinha um propósito. Então, Noé não desistiu do dilúvio. Depois do dilúvio, Noé soltou a pomba, o pássaro, até surgir mais esperança do que havia antes, durante e depois da tempestade. Não desista, continua tentando. Não desista depois da tragédia. Meu irmão, talvez você está passando por uma luta, com uma dificuldade. Não desista, porque Deus tem algo para realizar na sua vida. Quando Ele soltou aquelas pombas, aqueles pássaros foram e voltou porque não havia vida, não havia esperança. E eu quero dizer para você, Deus tem algo para você nessa noite. Não desanima, continua. Não deixa que as lutas, que as dificuldades tira você do foco, da direção. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Deus quer fazer algo. Então, meu irmão, primeira pomba foi e voltou, mas a segunda pomba foi e trouxe um ramo de oliveira no seu bico, mostrando que ainda havia esperança. Então, não desista. Desistir para quê? Quando aquela pomba trouxe aquela folha de oliveira no bico, ele sabia que as águas estavam baixando, as lutas estavam saindo, as lutas estavam indo embora, as dificuldades. Ele sabia que algo estava acontecendo. Deixa Deus fazer algo grande na sua vida, meu irmão. Talvez nada aconteceu ainda porque você não deixou Jesus guiar a sua vida. Talvez algo ainda não aconteceu porque você não entregou a sua vida para Ele dirigir, para Ele conduzir a sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que direciona, é Ele que guia, é Ele que nos dá a direção. Nós vivemos para Ele. Então, meu irmão, ali, não desista. As águas vão baixar, alguma esperança Deus vai dar para você. Ele está dando, né, meu irmão? E vai surgir esperança para você no meio dessa tragédia. A terceira pomba foi e não voltou mais. Um sinal de vida, de esperança, de um novo de Deus para a sua vida. Aquela pomba foi e não voltou mais, porque as águas já estavam baixando. Então há esperança, há um novo de Deus para a sua vida nessa noite. Há algo novo para você, há algo novo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Mas primeiro nós temos que andar com Deus.
Para que as coisas possam acontecer, primeiro você tem que andar com Deus. Então, meu irmão, Noé ouviu a voz de Deus 2 vezes e trabalhou 100 anos. Preste atenção nisso. E não precisamos de falar. Então, sim, Deus não precisa falar muito para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. Com o pouco que Noé ouviu, ele muito obedeceu a Deus. Deus não precisou convencer Noé. Deus não precisou vencer um Noé teimoso igual a Jonas. Jonas foi teimoso, mas Noé não foi. Deus falou para ele duas vezes. E ele muito fez para o Senhor. E às vezes Deus precisa falar muito conosco. E nós fazemos pouco. Ouve a voz do Senhor, meu irmão. Ouve a voz do Senhor. Deus não precisou falar muito. E Ele fez. Deus falou 2 vezes e Ele fez muito. E muitas vezes Deus fala conosco muito e nós fazemos pouco. Então, eu aprendo muito com isso. Muitas vezes ouvimos muito de Deus falar e fazemos pouca coisa para Ele. Ouvimos muito e obedecemos pouco. Ouvimos muito e desistimos rápido. Talvez você está ouvindo muito e desistindo rápido. Porque Deus quer fazer e você não quer deixar Deus fazer. Então Deus quer, meu irmão, fazer algo na sua vida. Não desista do projeto de Deus na sua vida. Nós só precisamos de uma palavra do céu para obedecermos e irmos até o final. Deus está dando uma palavra do céu nessa noite para você. Deus deu uma palavra para Noé. E ele obedeceu aquele projeto que Deus deu. Fala com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Pede um sinal para Deus nessa noite. Fala para Ele: Deus, fala comigo, eu preciso de ouvir a sua voz. Eu me lembro, penso que uns 18 anos atrás, ou mais, não lembro mais. Eu estava trabalhando, assim quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa fazenda. E eu lembro que o homem da fazenda, ele me colocou para poder cortar umas árvores para ele no meio do pasto, e eu fui cortar essas árvores, e caiu uma tempestade de granizo, daquelas pedrinhas, nossa, que batia nas minhas costas, que doía demais. E eu lembro naquele dia, eu estava longe da minha esposa, dos meus filhos, e eu falei: Deus, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui. Isso aqui não é para mim, e eu quero ir embora. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. E ali no meio do mato eu orei, falei com Deus, chorei na presença do Senhor. E eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa eu abri a Bíblia e no Salmo 20. Depois vocês abrem a Bíblia no Salmo número 20, para vocês verem o que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: no dia da angústia, não desanima. O Senhor está com você. Não desanima. E depois que Deus falou comigo, eu falei: Deus, o Senhor me trouxe para cá porque o Senhor tem um projeto, um propósito na minha vida. E eu vou continuar. No outro dia, aquele homem chegou e falou: João, meu trabalho aqui acabou e como você é uma pessoa boa, eu vou arrumar um trabalho com meu irmão na pedreira, para você trabalhar, porque eu mexia com solda na época, para você mexer com solda para eles lá. E eu não tinha um documento. E eu fui ali para trabalhar pelo irmão dele. No primeiro mês, eu não falava nada de inglês. Arranho, né? Hoje. E quando eu cheguei ali, aquela mulher falou: nós vamos fazer o seu PPS e vamos tirar o documento para você. E ela pegou eu e foi lá para o negócio, fez o PPS, não sabia falar nada, e assina aqui, eu assinava e tal. No final do mês, um mês e pouquinho, chegou o Work Permit na minha mão.
o documento está na sua mão. Eu tinha falado, Deus, o Senhor me trouxe para cá para fazer a sua obra. Como que eu vou fazer a sua obra legal? Que testemunho eu vou dar para as pessoas? E Deus entregou na minha mão. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um projeto para cumprir na minha vida, na sua vida, na vida de cada um. Mas para isso nós temos que entender, para isso nós temos que fazer a diferença no meio dos iguais. Eu e você tem que fazer a diferença no meio dos iguais. Então, meu irmão, que Deus não tenha de falar muito com você, porque nós vamos obedecer à voz de Deus. No primeiro chamado que Ele fizer do seu nome, se disponha. No primeiro chamado que Deus fizer, se disponha para fazer a vontade dEle. Então, betume por dentro e por fora. O que isso quer dizer, meu irmão? Betume era preencher aqueles vazios da arca para que não desse vazamento, né? Para que quando viesse o dilúvio, aquela arca não vazasse água. Então, repare, meu irmão, repare a ordem de Deus para Noé. Era um betume por dentro primeiro e depois por fora. Assim que a arca era brindada, betumada de dentro para fora. O nosso ser também tem que ser assim, meu irmão. Brindado por dentro e por fora. O que eu quero dizer para você com isso? O Espírito Santo quer fazer algo na sua vida, de dentro para fora. Nessa noite o Espírito Santo quer entrar e começar a fazer algo na sua vida, de dentro para fora. Primeiro tem que fazer em nós, para depois nós fazermos na vida das pessoas. Jesus quer fazer em você primeiro, para que você possa fazer na vida das pessoas. Então, Deus quer betumar você nessa noite, por dentro e por fora, para que nós possamos betumar outras pessoas que estão lá fora. Né, meu irmão? Então, quando na nossa parte interior está blindada, o gigante virá não diante de você. Quando você está blindado, o gigante virá não diante de você. Então se brinda na presença do Senhor, seja na presença dEle. O nome disso é resistência, blindagem, betume espiritual para fechar as brechas. Fecha as brechas, meu irmão, aquilo que você está dando para que o diabo possa entrar e possa tirar você do foco, da direção, daquilo que Deus tem, do projeto que Deus tem para a sua vida. Aquele projeto só deu certo porque Noé obedeceu. Ele não era engenheiro náutico, mas ele obedeceu, fez tudo o que Deus tinha mandado ele fazer. Faça tudo o que Deus te mandar fazer, faça, porque você vai parar no lugar que Ele determinar. Então que você possa entender o projeto de Deus na sua vida nessa noite. Esteja blindado, esteja na direção de Deus. Cuide primeiro dos de dentro, para depois betumar os de fora. Betume primeiro o seu casamento, para depois betumar e ser exemplo no casamento dos outros. Betume o seu casamento, para depois você betumar o casamento dos outros, né? Betume por dentro a sua família primeiro, para depois betumar, meu irmão, ser exemplo para outras famílias de fora. Deus não quer que você ganhe o mundo e perca a sua alma. Deus não quer que você ganhe o mundo e perca a sua família. Então, prepare primeiro para depois você abençoar as pessoas lá fora. Para depois você ser bênção na vida das pessoas. Ganhe o mundo para Jesus e perder a sua alma. Deus não quer que você perca a sua alma. Antes de querer uma postura com os de fora, almeja uma postura de retidão, meu irmão, e fidelidade a Deus. Você primeiro dentro, depois fora. Primeiro você faz de você, para depois você fazer na vida das pessoas. Seja uma bênção betumada, meu irmão, para fechar as brechas na vida de alguém. Seja uma bênção para que você possa ser bênção na vida de alguém. Toma uma postura diferente, toma um caminho diferente. Meu irmão, não adianta nada nós falarmos a palavra aqui, e entrar aqui e sair por aqui. Nós temos que falar e ter mudança. Entender o propósito e falar: Jesus, eu quero algo novo, algo diferente. E Jesus vai fazer algo diferente. Se você deixar de fazer, Ele vai fazer, porque Ele tem um projeto, um novo projeto na sua vida. Ele teve um projeto na vida de Noé, mas Ele tem um projeto na sua vida nessa noite.
Só um que recebeu. Amém. Aleluia, Jesus. Projeto de Deus betumado, meu irmão, não afunda, flutua. O projeto de Deus betumado, ele não afunda, ele flutua. Eu estava meditando sobre isso. Aquela arca, ela não afundou, porque ela estava protegida do jeito que Deus mandou ele fazer, do jeito que Deus mandou ele pintar, betumar aquela arca, ele fez, e aquela arca não afundou. E tem um outro também que flutuou sobre as águas, e esse outro chama-se Moisés, e ele mudou num cesto de junco, pelos perigos daquele rio, e Deus não deixou afundar. Deus não vai deixar você afundar, meu irmão. Deus não vai deixar você afundar. Você vai flutuar sobre as águas, sobre as terríveis águas, você vai flutuar. Projeto de Deus betumado não flutua. O cristão que está com a vida betumada, com a sua vida no altar, flutua na tempestade, flutua em meio às diversidades, flutua em meio às dificuldades. É o que Jesus quer fazer na sua vida, que você possa flutuar, que você possa fazer a diferença, que você possa estar em meio àquilo que Deus quer que você esteja. Enquanto muitos naufragam no dilúvio, Noé e sua família flutuavam em meio à tempestade. Outro projeto de Deus que também flutuou foi Moisés. Você é um projeto de Deus, meu irmão, creia nessa palavra. Deus não revestiu para sucumbir em meio aos problemas. Ande sobre as águas, flutua sobre as águas. Deus não vai nos poupar de passar por algumas tempestades, porque Ele já nos capacitou para flutuar sobre as tempestades. Então, meu irmão, a arca era o local mais indesejado da terra. Antes da primeira gota tocar no chão, antes do dilúvio, a arca era o lugar mais indesejável da terra. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, ninguém queria entrar naquela arca, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam, até a hora que começou a chover. Aí todo mundo queria entrar naquela arca, aquela arca era o lugar mais disputado, que as pessoas queriam entrar naquele lugar. E eu quero dizer para você, aquela arca só tinha uma porta. E eu quero dizer para você, o céu só tem uma porta, e essa porta se chama Jesus Cristo. Ninguém vai entrar por essa porta a não ser por Jesus Cristo. Então, meu irmão, entra por essa porta e fica lá dentro, não saia, porque lá dentro está a salvação, aqui fora está a perdição. Jesus Cristo é a porta. Entra para dentro dessa porta e não saia. Porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero dizer para você, a porta da arca foi fechada, mas a porta da graça ainda está aberta. Está nos dando uma oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. Está te dando para mim e para você ainda uma oportunidade. Mas essa porta vai fechar. Então entra nessa porta, enquanto ela não se fecha. Porque depois que fechar, meu irmão, é como aquelas nércias, aquelas loucas. Vai bater na porta, a porta já se fechou. Então você faz enquanto é tempo. Então depois todo mundo queria disputar um lugar naquela arca. Depois que aquela primeira gota caiu no chão. Então pega essa visão, meu irmão. A arca é Jesus. E Ele hoje está sendo indesejado por muitos. Muitos não querem Jesus, muitos não querem aceitar Jesus. Para muitos nós também somos loucos da terra. Mas isso até a primeira gota tocar no chão. Sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não há tempo mais de brincar de ser crente. Não há tempo de brincar, de fazer de conta. Eu vou na igreja. Nós temos que vir, meu irmão. Porque nós temos que entender que nós viemos aqui para cultuar o nome de Jesus. Continua na arca, meu irmão. Porque a porta da arca se fechou, mas a porta da graça ainda está aberta. Noé não começou trabalhando. Noé começou andando com Deus. E dando exemplo de Enoque, também andou com Deus. Então, meu irmão, primeiro Noé começou andando com Deus. Se você quer receber o projeto de Deus, então ande mais com Deus do que com os homens.
Pegou a visão? Ande mais com Deus do que com os homens. Fale mais com Deus do que com os homens. Deus só dá projeto para quem caminha com Ele. Antes de você envolver com a obra de Deus, envolva com Deus da obra. Aleluia. Antes de você envolver com a obra de Deus, envolva com Deus da obra. Porque você vai ver a diferença. Você vai ver o que Deus vai fazer, o que Deus tem feito. Então, os primeiros discípulos só foram enviados às nações depois que andou com Jesus. Ele só foi enviado para as nações depois que eles andou com Jesus. Então, trabalho, meu irmão, não gera intimidade, mas intimidade gera trabalho. Ande com Jesus, faça a vontade dEle, esteja na presença dEle. Então, tem intimidade, intimidade gera trabalho para com Deus. Noé não parou a construção da arca para dar explicação para ninguém. Quem quiser duvidar, que duvide. Quem quiser julgar, que julgue. A pregação é loucura só para quem perece, mas para quem é de Deus, discerne tudo. Então, meu irmão, alguém vai acreditar no projeto de Deus na sua vida. Continue construindo. Deixe que a chuva fale por você. Deixe que a chuva fale por você. Deixe que as coisas vão acontecer na sua vida. Porque a partir da hora que o primeiro pingo cair no chão, as coisas vão acontecer. Então, a perseverança sempre gera a melhor resposta para que hoje, para aqueles que não acreditam, mas confia que Deus pode fazer. Tenha, meu irmão, tem pessoas que sabem tudo, mas não constroem nada. Tem pessoa que sabe tudo, mas não constrói nada. Então, não se perca pelas incredulidades dos outros. Não se entristeça pelo exemplo, pelo tempo de espera. Deus te chamou para crescer, para que você possa ter um projeto, para que você possa andar na presença dEle, meu irmão? Para que você possa ter exemplo da presença dEle. Então eu concluo essa palavra aqui para você. Esta missão dizendo o seguinte: a arca só tinha uma porta, e essa porta foi fechada. Mas Jesus tem uma porta aberta para mim e para você. Jesus tem algo para fazer na nossa vida, Por isso que ele disse lá em João 10, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Não existe outra porta, meu irmão, não existe outro caminho pelo qual nós devemos ser salvos, se não for através de Jesus, pela graça de Deus. Então, essa porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. E nós não sabemos também, meu irmão, quando essa porta pode fechar. Nem eu nem você vão saber o dia que essa porta vai fechar. Então hoje é a oportunidade para mim e para você. Vamos colocar de pé. Então, entre pela porta e se mantenha dentro dela, porque o dia do fim se aproxima. Entra nessa porta e esteja dentro dela.